Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar do nosso misterioso primeiro rei, Dom Afonso, filho de Henrique da Borgonha, um bisneto por varonia do rei de França Roberto II, e de Dona Teresa Afonso, esta filha natural do imperador Afonso VI, rei de Leão, Galiza e Castela e, em sequência, imperador da Espanha. Quando qualifico Dom Afonso Henriques como misterioso, não estou a afirmar que este foi particularmente místico ou opaco para os padrões da época. Pelo contrário, o nosso primeiro rei foi um homem pragmático, até amoral, como quando assaltou Santarém depois de ter garantido ao alcaide moro desta praça que não o iria fazer. Mas estou sobretudo a referir-me e a dizer que a sua vida enquadra várias interrogações. Aliás, como seria de esperar de um personagem do século XII. Desde logo, não se sabe quando e onde nasceu. Terá sido em 1109 ou em 1112? E em Guimarães, Viseu ou noutro lugar? Deixarei estes pontos para o Henrique, que defende apaixonadamente que Dom Afonso Henriques é seu conterrâneo. Por agora, limito-me a sublinhar que estas interrogações são normais quando falamos de personagens do século XII, mesmo se de origem régia ou nobre. À época, os registros eram escassos e, muitas vezes, um casal dava o mesmo nome a filhos diferentes. A explicação é simples. A mortalidade infantil era então muito elevada. Quando um filho morria, não era raro os pais recuperarem o nome de um filho que morrera e dá-lo a um recém-nascido. Assim, não será de espantar que os condes de Portocalle tivessem dado o nome de Afonso a um filho nascido em 1109, que este tenha morrido e que poucos anos mais tarde, por exemplo em 1112, tenham voltado a dar o mesmo nome de Afonso a um outro filho então nascido. Vou saltar, porém, estas polémicas sobre o nascimento de Dom Afonso Henriques. Ou se Egas Muniz foi mesmo o seu aio, ou se o nosso primeiro rei alguma vez bateu na mãe. São curiosidades que alimentam o mito, mas, sinceramente, estão longe das minhas prioridades quando penso na figura histórica de Dom Afonso Henriques. Quem terá sido então o nosso primeiro rei? Será que a sua intenção foi mesmo a de constituir um novo reino distinto dos outros peninsulares? Antes do mais, Dom Afonso Henriques quis ser rei, não porque tivesse consciência da individualidade portuguesa, que aliás à época não existia, mas sim como consequência da sua personalidade, onde se misturaria, por certo, a coragem, a ambição e a independência. A sua vida parece corroborar a ideia. Em 1127 defendeu Guimarães do cerco de seu primo, o imperador Afonso VII, recusando-se prestar-lhe vassalagem. Já no ano seguinte, derrotou as hostes leais à sua mãe e passou a governar o condado portucalense. No entanto, não se contentou em ser conde de Portocalle e sujeitar-se à influência da nobreza de entre Douro e Minho. No início da década de 1130, estabeleceu-se em Coimbra, o que abriu-lhe novos horizontes que apontavam para os imensos territórios a sul, então na posse dos muçulmanos. É natural que então Dom Afonso Henriques ambicionasse juntar o reino de Taifa de Badajoz, a estrutura política que existia a sul do território portucalense, ao condado que governava. A propósito, sublinhe-se que a configuração do condado portucalense, que juntara os condados de Portocalle e Coimbra, nunca tinha constituído uma unidade política autónoma, nem no tempo da chamada Reconquista, nem no Visigodo ou Romano. Voltemos à que terá sido a ideia central de Dom Afonso Henriques: conquistar o reino de Taifa, muçulmano, portanto, de Badajoz, que integrava, claro, esta cidade e também a importante Praça de Lisboa, e juntar estes, portanto, o reino de Taifa de Badajoz, ao condado que governava. A conquista de Lisboa, em 1147, que foi só possível com a ajuda dos cruzados que se dirigiam à Terra Santa, pois eram eles que tinham as máquinas de cerco e a experiência na conquista das praças importantes, como era a Lisboa muçulmana, foi um primeiro passo para concretizar esta ambição. Mais tarde, o desastre de Badajoz deitaria por terra o projeto. Ou seja,
Quando avançou para sul, Dom Afonso Henriques não teria na cabeça a ideia de formar um Estado com a configuração que atualmente tem Portugal. Esta acabou por ser fruto do destino e muito devido ao fracasso da conquista de Badajoz. Antes de passar a palavra ao Henrique, aliás, um nome familiar ao personagem de que estamos a falar, vou, lamento, abanar algumas convicções de muitos dos nossos ouvintes. Ao contrário do que por muito tempo se ensinou nos bancos de escola, a Batalha de Ourique, em 1139, não foi um recontro épico entre Afonso Henriques e 5 reis mouros, mas sim uma peleja entre algumas centenas de cavaleiros. Esta ocorreu quando, na sequência de um fossado que passa a explicar, era a entrada dos cavaleiros cristãos em território muçulmano, isto com a finalidade de saquear e regressar rapidamente a território cristão, algo que era praticado regularmente por altura da primavera. Então, a hoste de Dom Afonso Henriques, não mais que algumas centenas de cavaleiros, encontrou uma hoste muçulmana. Da luta resultou a vitória dos portugalenses, que aclamaram seu chefe militar, Dom Afonso, conde de Portocale, como seu rei. Também, o chamado Tratado de Zamora de 1143 não significou o reconhecimento de Portugal como reino independente pelos outros reinos, isto da cristandade e não só. Foi antes um tratado entre 2 príncipes, primos por sinal, para regular desavenças fronteiriças. Neste tratado, Afonso VII assinou como Imperator e Afonso Henriques como Rex. Se por acaso o envio do legado papal Guido de Vico à Península tivesse servido para reconhecer Dom Afonso Henriques como rei, como justificar que a bula Manifestum Probatum, assinada por Alexandre III, bula que, lembre-se, Dom Afonso Henriques foi pela primeira vez tratado por rei por um papa, tenha demorado 36 anos a chegar? Entre 1143 e 1139, os soberanos do Ocidente cristão e os reis mouros continuaram a referir-se a Dom Afonso Henriques como dux ou príncipes, nunca como rei. A bula que reconheceu finalmente Dom Afonso Henriques como rei chegou, porém, numa altura angustiante. 10 anos antes, em 1169, Dom Afonso Henriques partiu a perna no chamado desastre de Badajoz e ficou impossibilitado de comandar as suas hostes. Valeu-lhe então seu filho, o futuro Sancho I, que associou ao governo do reino o que implicava a chefia militar. Na altura, os almorávidas tinham conseguido reunificar os territórios muçulmanos e ameaçavam as posições conquistadas pelos portugueses. Se fosse possível viajarmos no tempo até 1185, ano da morte de Dom Afonso Henriques, não apostaríamos, por certo, na viabilidade do reino de Portugal. Como sabemos, a história encarregou-se de demonstrar o contrário. Para finalizar este introito, lembro que é preciso ter em conta que as realidades e conceitos do século XII eram muito diferentes dos atuais. Os Estados não se formavam por cerimónias como o içar da bandeira, mas sim pelas armas. Eram territórios de pertença de um senhor e não unidades homogéneas sob o ponto de vista étnico ou cultural. Vamos, pois, abordar o personagem fazendo o exercício de o analisarmos à luz dos padrões do século XII. Henrique, agora, para iniciarmos a conversa, começo por lançar-te uma provocação. Será que Dom Afonso Henriques nasceu mesmo em Viseu? Olá, bem, quer dizer, eu acho que sim, e tenho por mim o maior medievalista, historiador medievalista contemporâneo, que é José Matoso, que diz que sim, baseado na obra de Almeida Fernandes, que também diz que sim, e baseado num facto documental que é indesmentível, é que uma criança para nascer nasce no sítio onde está a mãe. É difícil nascer, digamos, fora, num lugar distante do sítio onde está a mãe. Por enquanto, Por não é? enquanto, quer dizer, o futuro se encarregará de fazer essas habilidades. Mas no século XII, uma criança nascia no mesmo sítio onde estava a mãe. E a mãe, a dona Teresa, mulher de Dom Henrique de Borgonha, que era filha bastarda, como tu disseste, do rei de Leão, ela estava ali pela região de Viseu. Isso é o que, aliás, a história é interessante e eu conto já em meio minuto. A Câmara de Guimarães incumbiu o Dr. Almeida Fernandes, nosso ilustre, já falecido, nosso ilustre colega, digamos, mas com mais méritos, com certeza, de fazer um estudo monográfico sobre o Dom Afonso Henriques para a Câmara de Guimarães, a propósito dele
tão raro Dom Afonso Henriques como o Vimaranense, não é? Claro. Dom Afonso Uma homenagem. Exatamente. Um O Dom Afonso estudo... Henriques até está no emblema do Vitória de Guimarães. Portanto, Guimarães é a história. Tem lá uma coisa ao pé do castelo. Aqui nasceu Portugal. E Exatamente. Mas isso já é de 1940, não é? Eu sei que é. Mas o Dr. Almeida Fernandes, que era um homem sábio e sério, chegou ao pé do Presidente da Câmara de Guimarães e disse: olha, eu tenho uma má notícia, é que o Dom Afonso Henriques não nasceu aqui, foi na região de Viseu, porque tudo indica que entre 1108 e 1112, que compreende as datas... O horizonte temporal, sim. O horizonte temporal a que ele terá nascido, a Dona Teresa estava lá. Bom, e o Presidente da Câmara de Guimarães disse: bom, também não disse nada, disse: bem, falo com o Presidente da Câmara de Viseu. E Transmita-lhe essa nova... Ele transmitiu ao Dr. Ruas, e o Dr. Ruas, do meu ponto de vista, com uma certa sagesse, disse: bem, não vamos agora aqui abrir um conflito municipal sobre onde é que nasceu o Dom Afonso Henriques, vamos deixar que a comunidade histórica se pronuncie, que as pessoas tenham isto e tal. Bom, Ele também tinha lá o viriato. aí é que está, é que Viseu, que é conhecida pela cidade de Viriato, onde nunca Viriato pôs os pés. Exatamente. Não é? E Guimarães, pelo berço de Dom Afonso Henriques, onde ele não terá nascido, isto a história é sempre divertida. Claro. E ele parece que deixou para ali. Até porque a capital da Lusitânia era Mérida. Era Mérida, pois. Convém dizer isso, não é? Mérida é hoje em Espanha, não é? Capital da Não província muito da longe- Extremadura. Não muito longe de Badajoz, aliás. Exato. E, curiosamente, a seguir ao desastre de Badajoz, que também referiste, em que ele partiu uma perna, e ele foi derrotado, ele estava a cercar Badajoz, e o genro, O genro Fernando II o Fernando de II, Leão. faz um acordo com os almorávidas, e quer dizer, e portanto o Dom Afonso Henriques fica entre dois fogos, que é o que vem dentro do castelo de Badajoz, Badajoz. e o próprio genro que o está a cercar. Que o está a cercar. Portanto, é um duplo cerco. Junto com o rei de Sevilha e, se fosse preciso, de Marrocos. Pois, Vindo de Marrocos. o rei de Sevilha, que era muçulmano. Que era muçulmano, Não era esquecer. taifa, sim. A gente aqui acha sempre que isto entre cristãos e muçulmanos era uma coisa que não se podia ver, mas era como a política atual, quer dizer, eles aliavam-se com os que lhes dava mais jeito. E Sem mais nada. dúvida, sem dúvida. E foi aí que ele partiu, de facto, uma perna, ficou, aliás, acho que uma fratura exposta. Em termos modernos, dizia assim. E para onde é que ele foi tratar-se, meu caro doutor Lourenço Pereira Coutinho? Para Lafões, para as termas, que são as Essa termas de bela São Pedro terra, Sul, as termas de São onde se Pedro come muito Sul, bem. curiosamente, e que penso que faziam parte do feudo desse grande senhor de Entre Douro e Minho, que era o Egas Muniz, que se diz que foi aio dele, e preceptor ou educador. Dizem que ele foi educado com o Egas Muniz. Henrique, mas tudo isso é muito difícil de provar, porque para o século XII há muito poucos documentos. Normalmente são da Chancelaria Régia. E as noções que nós temos, aliás, falaste do professor José Matoso, e ele explica muito bem isso na biografia de Dom Afonso Henriques, aliás, que depois eu vou recomendar. Estes documentos da Chancelaria Régia eram escassos, e muitas vezes até é difícil, exatamente por esta questão do nascimento, como falámos. Porque um nome de Afonso podia aparecer em 1109 verdade, e aparecer outro em 1112 ou em 1120. É totalmente verdade. O próprio Dom Afonso Henriques com a Dona Mafalda, que também podia ser Matilde, porque a gente não sabe se ela era Mafalda, se era Matilde, ela utilizou os dois nomes, aparentemente. Não é? Aliás, a nossa primeira rainha foi uma figura quase anónima da nossa história. Exatamente. Passa completamente... Que é a tal Dona Mafalda. Que Ou podia Dona ser Mafalda de Matilde, Saboia, sim. podia ser Matilde também, em certa coisa, porque os nomes não eram. Por exemplo, quando tu disseste que todos se referiam a Dom Afonso Henriques como príncipe ou duque e não como rei, é verdade, até ao Manifestis Probato, Sim. mas o que é o curioso é que os muçulmanos o tratavam por Ibn Henrique. Ibn Henrique quer dizer literalmente filho do Henrique, Exato. porque era o que ele era. Aliás, Henriques quer dizer que é filho Filho do de Henrique. Henrique. Ele é Afonso, que é o nome do avô, não é? Por parte materna, e depois Henriques, que é o filho do Henrique. Sim, porque na Henrique de altura Borgonha. era assim, não é? Ou os apelidos ou eram referentes a uma terra, não é? Os derribador, Não havia. ou então era o nome do pai, não é? Como aliás nas culturas eslavas continuam a fazer. Ivanovic, Sim. Petrovic, Sim. E cá nós também. o Itch é o filho de... Nós também tivemos isso, depois perdemos, mas Antunes é filho de António, Henriques é filho de Henrique. Yanes vem de Marcos João. é filho de Marco, exatamente, Yanes é de Joanes. Yanes, João. Exatamente, quer dizer, nós temos de ter essa coisa, mas já nos esquecemos. Agora, voltando ao Dom Afonso Henriques. De facto, o Dom Afonso Henriques é uma personagem fantástica, porque ele tinha que ser corajoso e tinha que ser
autoconfiante, tinha que ter um gandego, como se diria Sim, hoje. sim, não é? sem dúvida. E era, mas a maior parte das coisas que ele fez, não fez, como dizia o outro. Ou seja, a Batalha de Ourique é como tu disseste, não é? É mais um mito. É um fossado, ou uma razia, também se chamava razia na altura, que era entrar por ali. E acho que nem foi em Ourique. As pessoas pensam que foi em Ourique, lá no Alentejo, ou hoje é Ourique, mas parece que não, que foi aqui ao pé de Leiria. Henrique, mas esses fossados muitas vezes entravam no fundo sim, no sim. território muçulmano. No tempo de Dom Sancho I, eu penso que Dom Sancho I ainda como príncipe, portanto naquela altura que também vamos falar, em que ele assume o governo e a chefia militar do pai. Por incapacidade de Dom Afonso Henriques, eles quase que chegam a Sevilha. Sim, é verdade. Num desses fossados. Pode ter sido ao pé de Ourique, mas há quem diga que foi mais para o pé de Leiria, porque Leiria, antes da tomada de Santarém, quer dizer, Leiria foi tomada. Eu, quando andei na instrução primária, a gente tinha que saber as conquistas do Afonso Henriques de cor. Imagino. Santarém, Lisboa, Sintra, Almada, Palmela, Alcácer do Sal, Évora, Beja, Moura, Serpa e Jurumanha. Por ordem cronológica. Por ordem cronológica, exatamente. Não era por ordem alfabética, nem outra ordem nenhuma. E eu fiquei com isso na cabeça, como fiquei com outras coisas que podem ser mais ou menos inúteis. De qualquer modo, o Dom Afonso Henriques, por exemplo, ele tem essa questão da Batalha de Ourique, tem a Batalha de São Mamede, por exemplo, contra a mãe. Sim, onde se diz que bateu na mãe, não é? A ideia era assumir o governo do condado. Sim, mas por exemplo, o Zé Hermano de Saraiva dizia que tinha sido uma justa. Torneio. Um torneio, nunca tinha sido exatamente uma batalha. E eu acho que isto faz algum sentido, não é que eu tenha em grande consideração, digamos, a palavra José Hermano de Saraiva como historiador. Sim, foi um excelente divulgador, um excelente comunicador. Mais que um investigador de história, não é? Era um excelente divulgador, mas acho que neste caso ele faz toda... Quer dizer, faz um bocado de sentido. Aliás, porque quando se fala nestas batalhas, as hostes eram muito reduzidas. Estamos a falar num grupo talvez de dezenas de cavaleiros. Exatamente. Portanto, a diferença entre um recontro e um torneio, ou uma justa, é ali muito tenue. E também os documentos são documentos que não nos permitem aferir tirar conclusão nenhuma. Aliás, eu tenho eu aprendi, não sei onde, que batalhas no tempo medieval, basicamente houve entre 11 e 13. Sim, batalhas mesmo. Batalhas à séria, sim. À séria, como aos Barrota foi, não é? Ou como foi a Zancourt. Mas há aí uma grande diferença dessas batalhas já a partir do século XIV para as anteriores. Sim, porque quando começa a entrar, que é sobretudo a partir do início da Guerra dos 100 Anos e que os ingleses aprenderam à sua custa com os escoceses. Quando começa a entrar o arco e flecha, e as covas de lobo e todo o tipo de armadilhas, era muito diferente daquelas batalhas de século XIII, em que era no fundo cavalarias pesadas uma contra a outra e chocavam. No caso peninsular era diferente até pelos nossos cavalos. Eram muito mais móveis, mais ágeis e menos. Era o cavalo lusitano. O cavalo lusitano, sim. Mas voltando à coisa, portanto, essas duas grandes batalhas, a conquista de Lisboa, que é o grande feito do reinado de Dom Afonso Henriques, de todos os pontos de vista geopolítico, geoestratégico. Sim, foi o que no fundo justificou a existência dele. É o que justifica Portugal hoje, ainda, porque no Condado de Coimbra já havia uma tradição independentista ou separatista já do reino de Leão. Tinha havido já no século X e no século X. E assim com uma diferença muito maior para Portugal e para a Galiza, não é? Sim. Portugal e Coimbra é que não teriam grande... Não havia era relação entre o Porto e Coimbra, quer dizer, entre o Porto foi uma unidade forjada e ele faz aquele mosteiro de Santa Clara e aquelas coisas todas, ele dedica-se um bocado a fazer de Coimbra uma coisa mais ligada ao... Depois... E puxando o eixo de Portugal para sul. Depois é preciso a gente não esquecer a importância do arcebispo de Braga, o Dom João Peculiar. Que é aquele que faz com que o Papa reconheça o Dom Afonso Henriques como rei. Portanto, foi o nosso primeiro diplomata. Foi o nosso primeiro, exatamente, o Dom João Peculiar. Foi fundamental. E faz também aqui uma pequena referência ao facto do Ministro das Finanças, ou seja, aquele que coletava os impostos, era um judeu. E, portanto, o Dom Afonso Henriques... Os judeus nessa altura estavam absolutamente presentes. O Dom Afonso Henriques sabia-se rodear bem, isso também não há dúvida. O Dom Afonso Henriques foi sobretudo muito pragmático, porque, como tu estavas a dizer, estas vitórias, ele é aclamado rei depois deste fossado. Em 1139. Ele, no fundo, é aclamado rei pelos pares. Que é levantado pelo escudo, que era uma coisa que... Visigoda. Era uma coisa visigoda, não é? Que pôr o homem em cima do escudo dele próprio
e levantá-lo e dizer E não, ele, o e nosso ele- rei. e ele- e ele aproveita um fossado bem sucedido para se fazer aclamar rei pelos seus pares. Portanto, ele a partir daí passa a intitular-se Rex. Aliás, porque neto de imperador também. Neto de imperador. Mas atenção, porque os grandes senhores de Entrador e Minho, portanto, estamos a falar dos Sousas, dos Bragações. dos Bragações, desses tipos. Aquelas todos. linhagens- Os Silvas, que eram os tipos importantes hoje em dia. Os Silva, Ribadouro. Os Silvas hoje é uma família que nem se diz que é uma família. Há mais Silvas em Portugal que sei lá o quê. Sim, mas os Silva Os Silva Silva são... eram muito importantes na fundação de Portugal. Essa gente, o Sousa e tal, essa gente também pretendia alguma independência. E também foram, aliás, o grande partido dele contra a mãe. Porque a mãe, repara que a nossa história trata sempre o Fernão Pérez de Trava. Vamos lá ver. O conde... O galego, Sim. que Tinha uma era relação como próxima amante, com Dona como- Teresa, sim. Mas ele foi casado com Dona Teresa. Porque a Dona Teresa enviuvou. Tinha o Dom Afonso Henriques 2 anos. Ou 3. Pois, dependendo do ano em que nasceu, mas sim. Dependendo sim. do ano em que nasceu, tinha entre Mas 2 sim, e mas era uma 6. criança, Era uma criança ele, de... ele nunca conheceu o pai propriamente dito, quer Sim. dizer, talvez tivesse uma vaga memória. E na altura, todos estes territórios tinham que ter um líder militar. Com certeza. Portanto, a Dona Teresa A Dona arranjou, Teresa arranjou o este- Fernão este- Pérez de Trava e casou-se com e ele. casou-se com ele. Henrique, mas quando tu falas na questão com a nobreza de Entrador e Minho, depois o que é interessante na personalidade de Dom Afonso Henriques é que Dom Afonso Henriques está neste partido da nobreza de Entrador e Minho, que aliás é o que o faz assumir a liderança e conquistar o governo do Condado Portugalense, mas depois independentiza-se deles e vai para Coimbra, Vai para exatamente Coimbra, para não ficar nas mãos dele. Isso aí E é um golpe de gênio, É um não é? golpe de gênio. E depois tem outro, ele de facto tinha um sentido de oportunidade muito grande, ele faz-se aclamar rei em 1139, mas ele percebe que tem que conquistar alguma coisa de verdadeiramente importante para se legitimar como E aí é rei. Lisboa, Isso é Lisboa, em mas Lisboa sendo impossível de conquistar sem a ajuda dos cruzados, porque os cruzados é que tinham as máquinas de cerco, é Certo. que conseguiam cercar uma Exatamente. praça. Lisboa era uma praça de um Não, tamanho... E foram, tanto que a própria costa a norte de Lisboa foi toda entregue a francos. É uma Exato. coisa que é curiosa. Almada, não é? por exemplo, também. Isso também. A Almada eram Minas de Ouro. Tinham sido. Sim, que é o que mas quer em dizer- ingleses? Almada quer dizer mina de ouro, que acho eu em árabe. Sim, E Almada. E então, mas a norte de Lisboa, estou a falar da costa, no que hoje chamamos o oeste, Sim. é quase toda entregue a francos. E é entregue depois pelo Sancho, que tem um papel muito mais importante Do na que se lhe história de atribui. Portugal do que aquele que se lhe atribui. Aliás, ele é injustamente esquecido. O povoador, diz que é só o povoador. Não, ele Mas teve- não é, ele pega naquilo tudo e dá aquilo que se chama um casal. É por isso que há tantos topónimos como um casal disto, casal daquilo em Portugal. Sim. E o casal era o quê? Era uma quantidade de terra que dava para alimentar uma família. Uma família, Claro. 5, 6 pessoas. Claro. E E muitos ficaram por cá, não seguiram já para a cruzada Exatamente, e ficaram e cá. muitos ficaram por cá. Bertões, não podemos esquecer que a Borgonha, a dinastia portuguesa, é a dinastia de Borgonha, É de porque a Borgonha. varonia portuguesa é uma varonia que entronca nos reis de França, nos capetos. exatamente. Aliás, o Dom Afonso Henriques era trineto de um rei de França, por varonia. Sim, e ela era espanhola. E ela Quer dizer, não era leonesa. era Era leonesa, galega, Galaico-leonesa. galaico-leonesa. Portanto, isto é um país fundado por estrangeiros e a gente agora nem percebe como é que as pessoas são contra, aliás, são contra porque os imigrantes. Porque o conceito de estrangeiro na altura não existia. Existia O o que existia era a posse do território. Exato. E o conceito de súbdito que a gente já falou aqui até. Já várias vezes, sim. Porque, e o Dom Afonso Henriques, o que ele tem de genial é isso. Depois ele também tem uma parte um bocadinho, digamos, menos heroica. Menos heroica, mais Eu oportunista. não queria chamar vigarista, mas quer dizer. Não, mas muito pragmático. Chama-lhe pragmático, é Sim, politicamente é correto. Politicamente pragmático e tal, não é? Quando ele promete, ele nunca pagou as 7 onças de ouro ao Papa. Papa. Ele nunca cumpriu a promessa que fez ao rei de Leão de se tornar súbdito dele, porque, como sabes, na altura em que eles estavam juntos, ele queria ser imperador da Península Ibérica. Aliás, como foi o Afonso VI, não é? Pois, e ele queria ser imperador da Península Ibérica e, portanto, podia haver um rei em Portugal. E ele ser imperador. E ele ser imperador. Aliás, é por isso que em Quer 1143 ele Exatamente. deixa que Dom Afonso Henriques Ele assine como deixa Rex. que ele assine como Porque ele Rex. assinou como Imperator. Imperador. Imperador. E, portanto, ele também depois, mais tarde, não liga nenhuma a esse compromisso que fez, não é? E quer ser rei, no sentido total da palavra rei, não estar dependente. E o que é que ele faz? Que é Que esperto. queria ele ser diz- soberano, no fundo. Ele é soberano, não é? E ele diz então que é um cavaleiro de São Pedro. Pedro. Milas São Petros. É
é um cavaleiro de São Encomendando-se Pedro. à Santa Sé. Exatamente, e de São Pedro, quem é o São Pedro? São Pedro, não é, enfim, o São Pedro O Papa é que sabe, o Papa é que sabia. Era um discípulo de Cristo, mas o Papa é sempre o representante de São Pedro na Terra, que foi o primeiro Papa. E ele encomendou-se diretamente ao Papa. Diretamente ao Papa, portanto, quer dizer, engana o... Sim, ele sobretudo teve um grande mérito. É que ele, e isso até pode ser inspirador para nós hoje em dia, ele fez omeletes sem ovos. Porque, de facto, os portucalenses eram muito poucos e ele independentiza-se também da nobreza de Entrador e Minho. Portanto, o que ele faz é com alguns cavaleiros vilões de Coimbra, esses primeiros forçados, são sobretudo feitos com cavaleiros vilões de Coimbra, ele consegue fazer ali omeletes sem ovos e conquistar a Praça de Lisboa. E depois o que ele não consegue fazer é em Badajoz. Badajoz é a sua grande derrota e marca definitivamente, nós também já falámos aqui sobre essa situação, o que é o destino de Portugal. E um destino completamente virado para o Atlântico, porque se Portugal tivesse conquistado, os SES da história, se tivéssemos conquistado Badajoz, toda a história peninsular e portuguesa teria sido completamente diferente. Porque tinha tomado, tinha ficado tido uma centralidade Sevilha, e provavelmente chegaria à Granada pelo lado ocidental, não é? E tinha um pé na península, não é? Pois, na política peninsular. Exatamente. Portanto, aí é algo de muito diferente. Mas ele aí depois tem que assinar aquele acordo que para lá do Guadiana é tudo espanhol. É tudo espanhol, quer dizer, é tudo leonês. Na altura ainda leonês. E Castela, já Leão. Sim, mas na altura, houve uma altura em que eles estiveram separados, depois voltaram-se a juntar. Eles separaram-se. E porque o grande adversário de Leão passa a ser Aragão e não Castela. Quer dizer, aquilo vai variando. Porque o Castela e Leão estavam novamente unidos. Tiveram com Afonso VI, exato. Dona Urraca, que foi quem lhe sucedeu, depois Afonso VII, e depois Afonso VII separa pelos filhos Leão e Castela, exatamente. E depois só Fernando III o Santo, já no século XIII, em 1230, se não me falha a memória, é que volta a unificar Leão e Castela, mas aí definitivamente. Pois, aí é definitivo. Mas que é quando ele conquista Sevilha e Córdoba, e aí já é como uma unidade leonesa ou castelhana. Até aí eles conseguem. Mas quer dizer, se Afonso Henriques tivesse ganho Badajoz, de facto, era natural que seguisse para sul, quer dizer, com uma extensão. Com uma largura muito maior. Uma largura de terreno alargava, obviamente. Não ficava ali restrito ao Guadiana, de que ele ainda tem, para lá do Guadiana, ainda ficámos com Serpa e Moura e Olivença, perdemos as guerras, isso já foi no século XIX, na Guerra das Laranjas, e Jerumanha. Eu penso que Jerumanha também. Jerumanha é a praça. Henrique, porque aqui é importante nós introduzirmos também um outro dado, que é exatamente por Dom Afonso Henriques fazer omelete sem ovos. Numa primeira fase, toda aquela linha, portanto, quando ele chega a Lisboa, e para os nossos ouvintes perceberem, quer dizer, ao conquistar a praça, todo aquele território que está entre a praça que está acima, por exemplo, Santarém, Lisboa, fica integrada no território. E essa linha do Tejo, ele entrega aos templários para os templários a defenderem. Exatamente. E, a sul, aquele famoso Geraldo sem pavor, que no fundo foi um aventureiro. Geraldo sem pavor. Exatamente. É ele que, à sua custa e por sua conta em risco, começa, no fundo, a conquistar Évora. Mas todas essas praças, Évora, Beja, Jerumanha, todas perdidas. E eram praças que, no fundo, eram praças que defendiam Badajoz. Portanto, o objetivo central sempre foi chegar a Badajoz. Porque nem fazia sentido que fosse diferente. Essas praças, quando os reinos taifas se unificam outra vez, essas praças são todas perdidas. E há um cerco de Santarém já cristão, há um cerco dos muçulmanos a Santarém. Exato. E quem consegue segurar Santarém já é o Dom Sancho. Embora o Dom Afonso Henriques ainda fosse vivo e formalmente rei, é o Dom Sancho já como regente que consegue segurar Santarém. Que aliás é um costume muito interessante, que é um costume que no fundo os reis portugueses, pelo menos este Dom Afonso Henriques fê-lo, e que copiou ou inspirou-se no que faziam os reis franceses da altura, que era associar o filho à governação. No fundo era um co-reinado em que ambos reinavam como soberanos. E os francos fizeram isso. Aliás, foi um dos sucessos e um dos segredos da capacidade dos capetingios para se solidificarem, foi essa associação imediatamente de um herdeiro ao trono. Aliás, o que esvaziava qualquer contestação dos irmãos. Evitava crises dinásticas. E dinásticas, exatamente. Chegou a ver, o Afonso Henriques chegou a ter dúvidas sobre quem era o seu sucessor. Claro. Ele gostava muito de uma filha chamada Teresa de Portugal.
E era também uma coisa histórica a gente pensar se a segunda rainha tivesse sido logo uma mulher, numa altura em que não havia praticamente Era, mas no fundo a Mas- nossa monarquia era uma monarquia guerreira, portanto Era, nem claro. faria. Não, todas na altura ainda Todas era. eram, portanto, não faria. Aliás, em França, como sabes, com a lei sálica, nem as mulheres na altura podiam suceder no trono. Aliás, na Espanha, Alemanha. na Espanha ainda há lei sálica, salvo erro. Não, em Espanha tivemos a Isabel II no século XIX. Não, mas depois foi reintroduzida a lei sálica. Eh, Tanto que há esse problema. ou não, houve Isabela esse problema. Católica. Não, várias. estou a dizer atualmente, Lourenço. Atualmente. A lei sálica no século XX ainda existia em Espanha. Podes duvidar, mas é verdade. Aliás, Isso é uma coisa para tirarmos. é uma coisa para tirar isso ali, porque em Espanha ainda há lei sálica. Ou então acabou há pouco tempo, porque ia haver uma votação no Parlamento, eu depois não acompanhei isso assim devidamente, mas ainda havia lei sálica no século XX ou já no século XXI. Porque Mas foi no problema. caso francês era o costume franco que existia, no caso, porque é o caso germânico. Sim, Na Alemanha é exatamente sim, a mesma também, coisa. a mesma coisa. Na Península, na altura, existiam rainhas que não imperatrizes, porque ser imperatriz Exatamente. implicava ter poder militar, e na altura uma rainha não podia ter o poder militar. Sim, mas Mas- ainda houve, quer dizer, no século XV, a Isabela é do século XV, sim. É do século Isabela XV. Católica de século Isabela XV, Católica do século exatamente. Sim, mas não havia. Onde havia lei sálica, sim, até pela proximidade com França, era no caso de Aragão. Por Pronto. isso é que Joana a Louca, quando nós falámos aqui naquele Sim, episódio verdade, sobre Joana a é Louca, verdade. não sucede no trono aragonês e só sucede no trono castelhano. E depois é Carlos V que reúne tudo, o seu filho Carlos V. Exatamente. Mas sabes que era interessante nós falarmos também sobre, e tu já referiste isso, eu também na introdução, sobre o papel de Dom Sancho, porque Dom Sancho, no fundo, fica 16 anos na prática com o governo É e do- com funções Do militares. desastre de Badajoz até à morte do Afonso Henriques. Até praticamente à morte, onde Portugal, muito provavelmente, não seria um reino viável. Não, ele povoou, mas ele ficou com o nome de povoador. E ele teve muito mérito na ideia do que o terreno tinha que estar povoado, porque, na verdade, Sim, era muito escassa. Era muito escasso. Entre Leiria e Santarém não havia nada, entre Leiria e Lisboa não havia praticamente nada. É. Quer dizer, até ele ter dado aqueles territórios aos cruzados, a francos, a pessoas Por isso é que os quisessem forçados instalar-se. entravam por ali adentro. Entravam por ali dentro, porque Não, não tinham não- resistência, porque é por isso que, por exemplo, a gente diz, tomou Lisboa, e tomou Sintra. Bem, os tipos de Sintra fugiram, como os de Almada, não é? Ele nem tomou, depois só houve outra vez cerco, penso eu, em Alcácer do Sal. Sim. Nem nós tínhamos grande capacidade para cercos, mas não o havia cerco- população, era um cerco muito punham-se ali à volta rudimentar. e tentavam que eles não fossem abastecidos de água nem de víveres, Aliás, até porque a população do Sul, portanto a população muçulmana, as cidades como Córdoba, como Sevilha, Sim. eram muito mais, e mesmo Lisboa, a Lisboa muçulmana, eram muito mais populosas que as do Norte. Sim, Paris, Londres, Certo. nessa altura eram aldeiazinhas comparadas com Córdoba. O comércio era muito maior também. Havia uma vida muito. Toda a vida digamos, do islamismo da Península e do Norte da África era muito diferente daquele islamismo praticado no deserto. Sim, dos Até dos berberes. costumes. Sim. Se tu fores ver, até nos enfim, na inteligência, não é? Sim, a cultura do Califado de Córdoba cultura, e... tudo isso era completamente diferente, não é? Era incomparável. Não? Mas a grande alteração é com os almorávidas e com os almohadas, porque eles, como são berberes que vêm de Marrocos, Exatamente. é completamente diferente da inspiração num califado que tem outra projeção, não é? E outra amplitude cultural e civilizacional. Mas O Califado de Córdoba foi um califado importante e foi, digamos, rival do Califado de Damasco e daqueles califados lá do Médio Oriente, do Médio Oriente. que eram... Não, e foi fundamental também, que é uma coisa que nós não aprendemos nos bancos de escola, ou pelo menos não se aprendia há uns tempos, que só foi possível os cristãos avançarem em momentos de debilidade muçulmana e de desintegração. Os reinos de taifas foram precisamente em que eles isso. se zangavam todos. Em que eles se zangavam todos, porque exatamente como os reinos Aragão, Castela, Leão e Sim, Portugal sim. andavam em conflito uns com os outros, os reinos de taifas também. E depois, como tu disseste, aliavam-se aos cristãos e Com muito mais brutalidade. E com mais houve brutalidade. muitas alianças, tanto deles connosco como nosco, digamos, nosco com eles, não se pode, dos cristãos com eles.
E, portanto, isso aí eram iguais, não tinham... Quer dizer, a política já existia, o modo de realizá-la é que era diferente, e muito mais brutal do que atualmente. Talvez tivesse mais honra, também não sei. Sim. Mas eles não perdiam grande tempo com salamaleques. Se o acordo não era em 5 minutos, pegavam na espada, não é? Salamaleque, aliás, é uma boa palavra para falar dos muçulmanos, porque ela vem de Salam Alek. Salam Alek. Exatamente. E, portanto, era assim. O que é que a gente pode dizer, assim, em resumo, do nosso primeiro rei? Foi uma pessoa que teve uma certa visão, teve uma determinação muito grande, quis ser rei, quis ser par dos outros reinos ibéricos, dos outros territórios ibéricos, recorreu ao Papa, porque o Papa era uma espécie de Nações Unidas, digamos, da Idade Média, na Europa, conseguiu convencer o Papa, embora depois nunca tendo pago aquilo que lhe tinha prometido. Mas o principal já cá estava. O principal já cá estava. No fundo, é um bocado como Portugal com a União Europeia, não é? A gente gasta o dinheiro e depois não paga. E depois pagará um dia. Eu diria que ele foi alguém bastante arguto. Não Sim. sábio, porque como nós sabemos, os reis na altura, ele provavelmente nem sabia ler. Depois os reis sábios que temos é Afonso X sábio, já no século XIII, Dom Dinis, seu neto. Já é de outro tempo, mas estes reis do século XII não sábio, mas muito arguto. E realmente o grande objetivo dele, nem por sombras foi inicialmente, ele para já tinha uma grande sede de independência, até de todos aqueles que procuravam condicioná-lo. Depois, penso eu que o grande objetivo dele era juntar ao condado portucalense que ele tinha herdado, que chegava a Coimbra e cuja zona de Entrador e Minho tinha muito mais afinidades com a Galiza do que com Coimbra, juntar a isso o reino Taifa de Badajoz, que tinha Lisboa como grande cidade marítima e Badajoz como grande cidade continental. E depois, procurando, numa linguagem coloquial, fazer omelete sem ovos, e tanto as ordens militares como os templários, como com os cruzados, como aventureiros, como Geraldo Sem Pavor, procurar com a ajuda deles conquistar pontos importantes e defendê-los. E depois, com um grande mérito, durante 16 anos, por 16 anos para a altura é um reinado. 16 Sim, anos claro. Naquele tempo era um reinado. Vários reis reinaram menos do que esse 16, tempo. Claro. E entre 1169 e 1185, de facto, Dom Sancho I, o príncipe Dom Sancho, foi absolutamente essencial. Já agora, só uma coisa que eu acho interessante e a maior parte das pessoas provavelmente não tem isso em conta. Porque é que o Entrador e Minho tinha mais a ver com a Galiza do que com Coimbra? Pois pode-nos parecer estranho, porque são... Quer dizer, mas na verdade o reino suevo, que coexistiu com o reino visigótico e que era católico romano, tinha o seu arcebispado em Braga. E, portanto, todo o norte da península, incluindo uma boa parte da Galiza, era suevo, não era visigótico. Exato. E, portanto, eles tinham tido uma unidade. E como até pela influência celta. Exatamente. E os muçulmanos ali tiveram muito pouco tempo. Por exemplo, em Lamego e em... Sim, foi muito... Tempo, foram 60, 70 anos. Aquilo era uma terra de ninguém durante a norte muito tempo. ainda menos. E, portanto, não têm a mesma tradição que tem, por exemplo, Lisboa, ou pior ainda, o Algarve, onde eles estão 600 anos, não é? Pior ou melhor? Pior, quer dizer, no sentido... Pior para a teoria, não é? Sim. Da influência cristã, católica, romana. Romana, sim, na altura romana. Portanto, e aí também há... Porque havia uma igreja e um rito hispânico, só para os nossos ouvintes. E ainda há um rito bracarense, para as pessoas saberem, ainda há um rito bracarense que a igreja aceita que se utilize. Porquê? Porque quando foram unificados todos os ritos católicos, aqueles que tinham mais de 100 anos de prática, que era o caso de Braga, podiam ficar com os antigos. Exato. E a grande rivalidade entre Braga e Toledo também era essa, pela primazia nas Espanhas. E entre Braga e Santiago. E Santiago também. Exatamente. E entre Lamego e Viseu. Mas depois isso podemos falar de outras coisas. Henrique, ficamos hoje por aqui. Este programa teve o apoio dos Laboratórios Germano de Sousa, sendo que a gravação e sonoplastia, desta vez é uma estreia, esteve a cargo da Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.